pego chorando, pensando no meu lar. Venho de um reino distante, nem mais um instante aqui quero ficar. Cada minuto uma lágrima, todo dia o mesmo clamor. Leva-me, 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 Senhor. Estamos sendo raptados para uma nova dimensão. Estamos sendo raptados para uma nova dimensão. Um novo corpo, uma nova terra. A noiva de Cristo subindo está. É tempo de voltar pra casa. É tempo de voltar pra casa. Os prazeres do mundo não saciam meu coração. Ilusões traiçoeiras, cinzas passageiras sem direção. Me sinto como o vento que passa, sussurrando a sua dor. Leva-me, 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 Senhor. Estamos sendo raptados para uma nova dimensão. Estamos sendo raptados para uma nova dimensão. Um novo corpo, uma nova terra. A noiva de Cristo subindo está. É tempo de voltar pra casa. É tempo de voltar pra casa. Sei que sou estrangeiro, como passageiro estou. Senhores, é este o tempo, é chegado o momento, é pra Sião que vou. Não sou deste mundo, está findando a minha dor. Leva-me, 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 Senhor. Estamos sendo raptados para uma nova dimensão. Estamos sendo raptados para uma nova dimensão. Um novo corpo, uma nova terra. A noiva de Cristo subindo está. É tempo de voltar pra casa. É tempo de voltar pra casa. Irmãos e irmãs da mesma preciosa fé, mais uma vez aqui estamos para mais uma edição do programa A Abertura da Palavra. Cumprimentamos a todos com Deus te abençoe. Esperamos que você tenha uma ótima recepção deste trabalho esta noite e estamos em expectativa daquilo que vamos falar
daquilo que Deus tem nos dado. Deus tem cumprido a sua palavra e tem dado o melhor para nós. Assim como Jesus foi naquela festa e houve uma estranheza porque veio o melhor vinho no final e as pessoas questionaram que era algo diferente, porque geralmente se servia o melhor vinho de início. Também neste tempo final, Deus tem trazido a multiplicação ou a transformação da água em vinho, porque a palavra de Deus, a água, ela veio com o impacto da revelação, porque é tempo da abertura dos 7 selos, é o tempo do soar dos 7 trovões, é o tempo da abertura da palavra. Isto não é uma frase do irmão Brana e muito menos nossa, isto é a Bíblia. Lá no tempo de Daniel foi o Apocalipse do Velho Testamento. Ele viu algumas coisas, algumas visões foram mostradas para ele e ele não entendeu. E foi dito, Daniel, descansa em paz, sela este livro e ele ficará assim até os dias últimos. Agora chegamos nos dias últimos. E nesses dias finais, o Senhor tem feito a abertura da sua palavra, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo do 1 ao 6. O livro desce aberto para a terra, visto que em Apocalipse 5, na visão de João, o livro estava selado com 7 selos. Ele começou a chorar porque a fé de arrebatamento dependia da compreensão exata da palavra para que pudesse produzir na igreja no tempo final, visto que João foi arrebatado em espírito da ilha de Patmos e veio até os dias finais. E era necessário uma fé de revelação, de entendimento, de sabedoria. E a igreja se perderia sem esta luz, sem essa compreensão, sem esta revelação. E o João começa a chorar porque, ora, mesmo testemunha ocular do Calvário, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, a obra de redenção incluía a abertura da palavra, a abertura deste livro, a revelação deste livro, o desatar dos 7 selos. Então foi dito a João que não. Aquele que havia morrido, ele venceu e ele abriria esses selos. E nesse tempo final, o Cordeiro, Jesus Cristo, usou um profeta na terra para que fosse o instrumento, fosse a trombeta, fosse o anunciador desta revelação. E nós estamos aqui em nosso tempo, em nossa dispensação, no caso da noiva que tem tomado esta revelação e conforme Apocalipse 10, do 8 a 11, estava suposta a profetizar mais uma vez, porque João ali é um tipo da noiva. Então, falando destas coisas, meus irmãos, nós damos abertura a este trabalho e que o Senhor te abençoe grandissimamente. Se você deseja compartilhar conosco a sua audiência, o seu acompanhamento, então coloque aí no rodapé do YouTube, nós estaremos lendo no final a sua manifestação, o seu nome, a sua cidade. Para nós é uma forma de incentivo. Nós vamos então iniciar esse trabalho, vamos orar, entregar tudo nas mãos do Senhor e Ele nos conduzirá mais uma vez. Querido e amado Deus, aqui estamos para falar da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é a coisa mais grandiosa que existe. Não existe nada acima da Tua Palavra. Passam os céus, passa a terra, mas as Tuas palavras nunca passarão. Nós estamos aqui firmados em Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra de hoje, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Tu és o grande eu sou. Nesta noite, Senhor, seja comigo e com meus irmãos que vão me ouvir, me assistir, que Teu Espírito Santo conduza a mim que vou falar e a cada um que está ouvindo neste momento. No nome santo de Jesus Cristo, assim eu peço. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre as 7 eras lá no Velho Testamento. Sabe, foi Salomão que disse, ele disse, não há nada novo. O que é, já foi. E o que há de ser, já foi um dia também.
Deus ele é repetitivo, não porque ele não sabe dar o próximo passo, não, porque quando ele deu um passo, ou seja, quando ele fez uma coisa, quando ele procedeu sobre algo, aquilo foi perfeito. Então Deus repete a sua palavra em tempos, estações, personagens, eventos, e o Velho Testamento é uma sombra, e de maneira particular, o livro de Gênesis é semente, tudo está no livro de Gênesis. E como Deus obra com um indivíduo, às vezes uma família, às vezes um povo, ou seja, uma cidade, uma região, ele faz com o mundo inteiro. Na mesma base que ele salvou o primeiro homem, ele salvou todos aqueles que haveriam de alcançar salvação. Da mesma maneira que ele julga um homem, se ele é perfeito e justo, ele tem que repetir, baseado no mesmo padrão. Este é o nosso Deus, ele é perfeito. Por isso, o irmão Branda pregou mensagens, Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Quando está falando de Cristo, fala da sua palavra, de seu proceder, Deus é identificado por suas características e títulos que nos dão a direção correta de saber o proceder de Deus. Então pode soar estranho inicialmente o que temos para falar, mas você vai lembrar de expressões do nosso profeta, porque eu não faço coisa aqui senão repetir as coisas que aprendi e aprendemos do mensageiro. Eu lembro do irmão Branda dizendo assim, sobre o 7º selo, por exemplo. Este 7º selo está por toda a Bíblia, desde Gênesis. Então, ele deu a indicativa. Se procurarmos, cada vez que a palavra se abriu, cada vez que a palavra foi revelada para alguém, aquilo em uma porção, dentro de uma dispensação, com uma pessoa, um personagem, aquilo era o 7º selo, Cristo se revelando. E tantas coisas nós poderíamos dizer aqui. Então nós vamos ver um pouquinho de Éfeso até Laodiceia, as 7 eras, em 3 personagens, Noé, Abraão e culminando com o aparecimento de Isaac, aquele que foi gerado no ventre de Sara quando esta já era adiantada em idade. Vamos percorrer esse caminho e vamos ver como é clara a palavra e como que agora, não sendo sombra para mais nada, nós chegamos no final, no clímax, na plenitude. Veja, a noiva ela não é sombra para ninguém. Depois de nós, o evangelho volta para os 144.000, que não são incluídos na noiva, eles são aqueles eunucos. Mas, olhando para trás, cada mulher, como Sara, Esther, Ruth, mesmo Maria e tantas outras, tipificaram a noiva. E sempre Deus repetindo sua palavra de maneira magnífica. Não é uma repetição como algo que é previamente estabelecido, estático. Não, Deus vai mostrando a mesma obra, a mesma maravilha, a mesma palavra de vários ângulos, como uma joia que é mostrada de vários ângulos, mas sempre focando a mesma coisa. Disso vamos falar um pouquinho. Nós lembramos, então, da era de Éfeso, que teve um mensageiro Paulo. Paulo foi aquele que saiu com o evangelho, rompendo fronteiras, saindo de Jerusalém, vindo para o mundo gentil, estabelecendo igrejas, iniciando uma era maravilhosa, uma era dourada, uma era de poucos membros, na verdade, e uma era curta, a era de Éfeso, 117 anos. E houve poucos verdadeiros efesianos, aqueles que estavam alinhados com Paulo na revelação. Foram poucos. E existem outras cartas que Paulo endereçou a Corinto, aos romanos, e há muita repreensão e tantas coisas, e ele disse até mesmo
aquela igreja tão numerosa, a igreja de Corinto, disse assim: eu fiquei sabendo certas coisas que acontecem no vosso meio, que nem entre os pagãos se nomeia, e ele teve que ensinar eles o beabá do evangelho, vamos dizer assim, porque eles queriam somente ficar falando em línguas e manifestar alguns dons e algumas emoções. Mas, disse o profeta, quando chega à igreja de Éfeso, ele endereça aquela carta aos eleitos, aqueles eleitos santos e fiéis, a uma classe exclusiva de pessoas, uma era efesiana. É claro que, como não era tempo de arrebatamento, o inimigo teve oportunidade, na segunda geração, de os derrubar da posição. Mas houve uma era efesiana, uma era dourada, uma era onde a palavra tinha preeminência, mesmo quando o elogio vem para os efesianos, lá em Apocalipse 2, e diz para eles: vocês puseram à prova aqueles que se diziam apóstolos e os acharam mentirosos, porque vinham lá de Jerusalém, querendo usurpar o lugar de Paulo, e vinham ali bater na porta daqueles efesianos. Eles olhavam bem no olho deles, disse o profeta, e quando eles falavam alguma coisa, querendo os arrastar de volta para a lei, para os rudimentos e as tradições, eles tinham revelação, e eles podiam dizer: não foi isso que vocês estão falando, não foi isso que nosso mensageiro falou, Paulo falou assim, assim e assim. E o Espírito disse: vos parabenizo, os efesianos, porque vocês puseram à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e os acharam mentirosos. Veja que quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos seduziu a voltar novamente às leis caducas, ultrapassadas? Porque eles estavam voltando, mesmo homens como o próprio apóstolo Pedro, e não é sacrilégio nenhum falar do santo apóstolo de Deus, que não teve toda a revelação, porque não era o homem para a estação. E nós temos alguns deveres a observar: tem que ser o homem certo, vindicado pela palavra, a estação certa. E o irmão Branham diz, aqui no livro das Eras, ele diz: Pedro se desequilibrou com os judaizantes, porque eles vinham com aquelas cargas de tradições e queriam incutir nos novos convertidos à graça aquelas tradições. Paulo rompeu com aquilo e estabeleceu um novo dia, uma nova era, uma era efesiana, a era do leão, onde a palavra estava rugindo, e podemos dizer os trovões, o rei de Judá, o leão da tribo de Judá, estava rugindo através daquele mensageiro. Mas Paulo disse: eu sei que depois da minha partida se levantarão lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, levarão as ovelhas após si. Na segunda era, já vimos que mesmo o nome é Esmirna, e eu espero que eu estou falando para pessoas que entendam o básico da mensagem. Esse é o nosso trabalho aqui às segundas-feiras, falar de uma parte da palavra que já está acima desses rudimentos da mensagem. A segunda era foi a era de Esmirna, que quer dizer amarga, porque já havia 2 sementes no ventre da igreja. Havia os verdadeiros que continuaram perseverando, e Irineu foi aquele mensageiro que disse: isso está errado, porque o espírito denominacional estava rodeando os cristãos. O que na terceira era, a era de Pérgamo, porque veio Éfeso, depois da partida de Paulo, então a igreja entrou num declínio, que foi Esmirna, e algumas doutrinas de cunho pagão começou a ser introduzida no meio da igreja, pensamento denominacional, e começaram a colocar alguns homens como um supervisor maior, quando saíram ali da realidade que o ancião local é a autoridade maior numa igreja. Acima dele está o profeta, e acima do profeta está Deus. Nada de supervisor regional, supervisor estadual, supervisor nacional.
e nada disso, e anjo do país, e nada disso, isso é espírito denominacional. Essas coisas começaram a rodear a igreja e progrediram para a terceira era, onde fundou-se a primeira denominação, através daquele concílio chamado Concílio de Nicéia, no ano 325, a primeira denominação, a Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira denominação dela vieram filhas. E depois de dar o terceiro passo na terceira era, vindo das duas sementes do amargor de Esmirna, Pérgamo quer dizer inteiramente casados, casaram com a política, agora estava atada a igreja que cresceu tanto, o diabo mudou sua tática e começou então, colocou a Bíblia debaixo do braço e começou a pregar o evangelho como fizera lá atrás para Eva. Se nós formos um pouquinho atrás de onde partimos, porque estamos para chamar Noé em cena, se nós olharmos um pouquinho lá atrás, Eva foi a igreja efesiana que foi enganada. E depois em seu ventre já tinha duas sementes, Caim e Abel. E depois deu à luz àqueles dois meninos que um era filho do diabo, filho da serpente. Então, depois da terceira era, estamos aqui de Paulo, seguindo de Paulo, Irineu, Martim, que foi Pérgamo, e aconteceu o concílio de Nicéia, a primeira denominação. Eles entraram depois na quarta era, que foi Tiatira, a escura era. Quase 1000 anos de escuridão, porque estas eras, a data delas, o período delas, o tempo de duração de cada era é baseado na atmosfera, no mundo espiritual que imperava entre as pessoas. Então aquela escuridão, daquele domínio feminino de uma igreja romana, na era de Tiatira, durou quase 1000 anos. Houve um mensageiro, Columba, que dizia: irmãos, ser fiel até para morrer, até a morte. Bom, depois nós vimos que, passado aquela quarta escura era de Laodiceia, veio então uma saída daquele antro religioso, que foi a era de Tiatira. Veio Lutero, chamado para fora, e teve a era de Sardes, depois teve a era de Filadélfia, e depois a era de Laodiceia. A era de Laodiceia, dentro da era de Laodiceia, é onde a palavra se abre, é onde Jesus Cristo se manifesta. Então, tendo isso em mente, ou isto em mente, eu quero ler aqui, antes de ler a Escritura, nós vamos ler na mensagem à brecha, no parágrafo 55, porque eu quero só dobrar uma pequena esquina aqui antes de lermos a Escritura lá no livro de Gênesis, sobre Noé. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, parágrafo 55, nós temos ali: este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não há mais demora. Não há mais demora, está ali em Apocalipse 10. Não há mais demora. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. É por isso que a coisa está em tão grande enredo esta noite. Veja, eles se apegam a uma pequena doutrina e se desviam aqui para um lado, dizem, é isto. Outro se apega a outra doutrina, desvia para esse lado, diz, é isto. E cada um forma uma denominação com isso, a ponto de termos centenas de denominações. Mas ainda assim, em tudo isto, ao ver a confusão, as pessoas estão se perguntando, qual é a verdade? Se essa não é exatamente a condição hoje? Mas então ele promete que quando esse tempo vier, ou quando esse tempo tiver se cumprido, haverá o toque da voz do 7º anjo, e então o livro será revelado. Veja, nesse tempo. Então eu quero comentar um pouquinho sobre o porquê fizemos leitura desta citação do profeta. Que a revelação da palavra
ela só viria para a igreja quando as eras da igreja, as eras denominacionais, tivessem terminado. A última era é a era de Laodiceia. Mas a era de Laodiceia, ela é escuridão total. A luz não brilhou ali dentro do sistema para alguém ver a luz, porque o sistema se fechou rapidamente. Como que Deus levantou inicialmente aquele povo pentecostal, que não começaram como laodiceianos, iniciaram com uma experiência verdadeira, mas passaram-se 3 anos e se denominaram. E a Bíblia diz: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, colírio para que veja, vestido para que te cubra. Então se tornaram esses laodiceianos cegos. A palavra, ela foi expulsa de dentro do sistema, de dentro dos laodiceianos, a quem um profeta foi enviado. Por isso, em Apocalipse 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Este bater na porta, o irmão Branham diz, está tudo bem o evangelista dizer que é Deus batendo na porta do coração do pecador, mas isso está falando com uma era. Apocalipse 3 está falando a era de Laodiceia, que fecharam a porta, deixaram Cristo, a palavra para o lado de fora, fecharam as portas, fecharam as janelas, cerraram as cortinas e acenderam uma luz denominacional e estão lá dizendo que estão na luz. O sol brilhou fora, porque raiou um novo dia. Por isso, depois dos selos, o irmão Branham pregou: Shalom, bom dia, igreja. O novo dia tem chegado. Não lá dentro, lá no porão denominacional, dentro do casarão denominacional. Não, lá o moço de Chicago não viu esposa para ele. Mas quando ele saiu lá fora, tinha uma prima órfã lavando os panelões. Começamos a falar e a palavra começa a vir em nossa mente. Eu espero que você esteja na mesma linha, na mesma sintonia, esteja captando o que estamos falando. Por quê? Nós vimos que depois da era de Laodiceia, propriamente dita, ter tido a sua oportunidade, ela rejeitou. Então a palavra disse: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Então a palavra, ela brilhou depois que as eras denominacionais terminaram. Então houve um período de tempo, cronologicamente falando, é dentro da era de Laodiceia, mas houve um chamado para subir. Nós saímos fora, como estávamos dizendo, e vimos a luz brilhar. E a promessa foi cumprida depois que essa estação denominacional laodiceiana terminou. Eu acabei de ler no livro da brecha entre as eras e os selos. Veja, lá em Levítico 23, quando fala, eu creio que é Levítico 23, que fala das 7 festas, há uma 8ª festa depois da 7ª festa. Então, na mensagem O Futuro Lar, o irmão Branham simula uma pergunta. Alguém pode me dizer: irmão Branham, você sempre foi um tipologista e falou 7 eras, 7 selos, 7 trovões, 7 isso, 7 aquilo, e agora aparece um 8º, porque lá diz: no 8º dia tereis santa convocação. Então, ele mostra que há um período de tempo depois desta 7ª era escura, que rejeitou a luz, que fechou a porta. Há um dia depois da 7ª era. Não forma uma 8ª era, mas volta ao primeiro dia, porque comparando com os dias da semana, domingo, o primeiro dia, a era efesiana, no dia que ele ressuscitou dos mortos. Domingo é o primeiro dia, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tipificado na era pentecostal,
e haveria novamente uma ressurreição no 8º dia. Só que o 8º dia, que depois do sábado é o domingo de novo, volta para o primeiro. Parece que eu compliquei tudo agora, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O 8º dia é domingo, o primeiro dia da semana novamente. Por isso, na visão da pré-estreia da noiva, o irmão Branham viu a igreja efesiana. Depois ele viu a igreja atual, denominacional, nua, ao toque de rock and roll, liderados por uma bruxa. E ele presumiu: Senhor, foi isso que eu consegui, foi depois de todo o calo nas cordas vocais, foi isso que a minha pregação produziu? Até que ele ouviu novamente o mesmo toque da era efesiana. E lá vinham elas. E podemos dizer, vínhamos nós. Depois da terrível apresentação da era de Laodiceia, houve mais uma vez uma igreja efesiana. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou ler a Escritura e vamos propriamente entrar no nosso assunto. Eu precisei, primeiramente, falar um pouquinho das eras, né? Para ficar registrado aqui, ficar gravado, e você que está me assistindo ter uma boa compreensão do que vamos falar. Vamos ler em Gênesis capítulo 8, versículo do 15 ao 22. E eu quero, com a ajuda de Deus, mostrar tudo isso que resumimos agora nesses minutos iniciais. Quero mostrar isso desde Noé até o cumprimento com a chegada de Isaque nos braços de Sara, o cumprimento da promessa de Deus para Abraão. Isso significa dizer que nós vamos passar pelas 7 eras e também ver este 8º dia na vida destes 3 personagens, Noé, Abraão e Isaque. Gênesis capítulo 8, versículo 15, lemos assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Aqui nós fizemos a leitura de Noé, juntamente com sua família, seus filhos e suas noras, saindo da arca para um novo mundo, para uma nova dispensação, para uma nova era. Eles haviam vivido em uma era que foi destruída, em um mundo que foi destruído. Eles haviam entrado na arca e agora estavam saindo com uma comissão de povoar a terra. Não havia mais pecado na terra, não havia mais corrupção na terra. Era um novo mundo. Deus estava começando uma nova etapa, uma nova jornada. E nós vamos tomar Noé saindo da arca, e seus filhos, e suas noras, e sua mulher, como a era de Éfeso. Deus estabelecendo o seu concerto, Deus dando a eles a sua palavra, Deus dando a eles a comissão
E nós olhamos que Noé viveu 365 anos depois do dilúvio. E eles começaram então a cumprir aquilo que Deus havia falado. E Deus estava feliz com Noé e sua casa, e eles estavam felizes e agradecidos a Deus. E Deus mostrou lá no céu o seu arco, o seu pacto e tudo mais. Mas nós sabemos que rapidamente Satanás começou a trabalhar. Assim como a era de Éfeso foi uma era pequena, 117 anos. A segunda geração, os filhos dos efesianos, já foram chamados de relaxados, à deriva, porque o nome Éfeso tem um duplo significado. Então nós vimos eles saindo para um novo mundo, e Deus em seu coração, em seu sentimento, Deus com o coração dolorido de ter feito aquilo, porque pesou no coração de Deus o homem ser mau continuamente. Mas nós vimos que o pecado agarrou Cão depois do dilúvio. E eu falei uma frase do irmão Brana: o pecado agarrou Cão. Agora ele não tinha mais um filho literal da serpente para agir, porque ora Cão era filho de Noé, como falamos outro dia, que Deus eliminou com aquela raça híbrida. As noras de Noé eram filhas da serpente, mas a mulher não carrega a semente, ela é uma portadora da semente de um homem, de um varão. Então, mesmo que as noras de Noé eram caimitas, os filhos que elas deram para seus maridos vinham de Adão, Sete, da linhagem correta. Porém, a semente original de Satanás não foi o sêmen do animal serpente. Aquilo foi uma consequência. Mas a verdadeira semente da serpente foi a incredulidade. O irmão Brana chamou de a semente da discrepância. Ah, então foi isso que Deus falou? E esta semente, esta hibridização espiritual, a incredulidade, agarrou um filho de Noé depois da arca. Então nós já vimos logo em seguida. E Noé viveu para ver novamente a corrupção na terra. Não levou 150 anos, já estavam se organizando sob Nimrod para produzir uma era científica, para produzir um escape, para produzir um agravo contra Deus, porque Nimrod foi aquele que foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Aquilo não foi uma bênção. Diante da face do Senhor quer dizer em afronta à face do Senhor. O Senhor disse para fazer assim, mas eu vou fazer diferente. Eu terei um nome famoso. Eu terei uma doutrina criada por mim. E eu estabelecerei um reino. Esses pensamentos vieram do âmago do coração de Lúcifer. Isaías 14, versículo 14. E tu dizias em teu coração: subirei acima das estrelas do céu, ou seja, os mensageiros. Estabelecerei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Então Noé, em seus 350 anos depois do dilúvio, ele viu novamente a terra se corrompendo. Como ficou o coração de Noé? Porque seu próprio filho já entrou em um caminho de perversão, incredulidade e zombaria. Então nós vimos rapidamente, e inclusive Noé amaldiçoando Canaã, que seria seu neto. Maldito seja Canaã. Porque, ora, uma semente diferente apareceu ali. Então nós temos Éfeso, Noé e sua família saindo da arca, e já temos uma Esmirna logo em diante. Pouco tempo se passou.
E depois já aparece um Nimrod, casando as pessoas, o governo humano, a política nimrodiana, junto com a religião, porque ele intentou fazer essas coisas e conseguiu ajuntar o povo em torno da sua ideia, de sua doutrina, em torno de seu propósito. Nós vimos então Éfeso e Noé. Nós vimos depois Esmirna, a semente já aparecendo novamente. E depois nós vimos Pérgamo com Nimrod estabelecendo um reino. Nimrod juntando as pessoas. E a Bíblia diz que diziam: eia, construamos uma cidade, edifiquemos uma torre. E anos trabalhando naquele propósito errado. Então, Nimrod levou o mundo de então a uma era escura, a uma Tiatira. E Noé viveu o suficiente para ver estas coisas acontecendo. Mas lá no tempo de Babilônia, lá em Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão, Gênesis 12. Sai do meio da tua parentela, anda na minha presença, igual como depois de Tiatira, a era escura, que foi a consequência daquele concílio, daquele ajuntamento, daquela concordância em afronta à palavra de Deus, colocando Deus como três, sendo que Deus é um. Não há Deus fora dele, e tirando o batismo em seu nome, instituindo ali um batismo trino, e logo vindo a mariolatria, igualmente Nimrod. Mas lá daquele sistema nimrodiano, Deus tira um. Como tirou Martinho Lutero? Em Gênesis 12, Deus tira Abraão. Como lá, há 500 anos atrás, Deus tira Lutero, um ministro romano, lendo uma Bíblia acorrentada a uma mesa lá, em um mosteiro romano, e ele leu uma pequena grande escritura que bateu forte em seu coração: o justo viverá da fé. Aquilo foi suficiente para ele sair para uma nova etapa da jornada, uma nova era. Os escapados, Sardes. Perfeitos? Não. Assim como Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ouvindo a voz de Deus para deixar a idolatria, porque lá no livro de Josué, em algum lugar está escrito: assim como Deus tirou nosso pai Abraão, antes idólatra, e seu pai Terá, da idolatria, adoradores de ídolos, para trazer para uma nova terra. Assim Deus tirou Lutero para trazer para uma nova terra, a terra da justificação, além do pagar penitências, além do pagar promessas, além do beijar amuletos e se curvar diante de imagens. Agora Lutero, assim como Abraão, estava saindo em direção a uma promessa, uma longa caminhada. Gênesis 12, Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Mas ele cumpriu parcialmente, assim como mesmo a carta a Sardes diz: não achei tuas obras perfeitas. Assim também Abraão não saiu. Não era nem Abraão, era Abrão, sabemos, não é? E ele trouxe seu sobrinho Ló junto, e ele não tinha um pleno entendimento de quem era Deus, assim como Lutero não tinha. Continuou batizando nos títulos, ele creu na justificação, ele creu no chamado: sai daí, Lutero, sai daí, Abraão, anda na minha presença, e eles caminharam. Em Gênesis 13 nós vimos Deus separando Abraão de Ló. Porque depois da era de Sardes, nós vimos a era de Filadélfia. Deus já separando, Deus já
cobrando uma santificação. E depois nós vimos Abraão em sua caminhada até ele chegar na totalidade da promessa, que era o filho prometido. Eu te darei um filho, tu serás pai de nações. Mas teve as etapas na vida de Abraão, e nós estamos olhando essas etapas. Em Gênesis 13, agora está vindo um tempo de separação na vida de Abraão, assim como os luteranos que, depois da partida de Lutero, quiseram ficar lá retidos no tempo, na justificação, não deram um passo adiante para a santificação. Eles estão até hoje aqui no Sul. Eles são fortes, eles têm uma grande universidade em Canoas, a UBRA, Universidade Luterana Brasileira, só como referência. No norte do estado, aqui em Santa Catarina, entre os alemães, eles são muito fortes. Eles estão por aí, no mundo inteiro, vivendo numa era que acabou faz 500 anos. Mas para eles, a era ainda existe. Assim como a era laodiceana. Espiritualmente, cronologicamente ela vai até o rapto. Mas espiritualmente ela acabou. Quando que acabou? Quando rejeitaram a palavra. Por isso eu li aqui 55 da brecha. Estes selos só são revelados quando as eras denominacionais se acabam. Espiritualmente acaba, rejeitaram, ficaram na escuridão. Tanto é que quando o Papa Paulo VI voou em direção à Palestina, a lua sofreu aquele eclipse e seu último movimento foi escuridão total. Um homem chamado Paulo tirou um evangelho vivo, puro, verdadeiro, de Jerusalém e trouxe aos gentios. Agora, lá nos anos 60, um homem chamado Paulo leva um evangelho podre que para os judeus, e a lua sofre aqueles movimentos. Seguindo com Abraão, nós vimos em Gênesis 14 que ele está vivendo um amor fraternal, porque a era de Filadélfia quer dizer amor entre irmãos. Filadélfia quer dizer amor entre irmãos. E Abraão mostrou que ele saiu em Gênesis 12, ele se separou de toda incredulidade. Em Gênesis 13 e em Gênesis 14 ele vai à batalha para trazer seu irmão, não importando o tipo de pensamento, de entendimento que teve Ló. Ló foi bater lá nos portões de Sodoma e depois estava dentro de Sodoma e estava lá tendo comunhão com os sodomitas. Mas Abraão, em Gênesis 14, vai lá e traz ele de volta. Assim como um verdadeiro cristão tem um verdadeiro sentimento para trazer um irmão de volta. Um que caiu na garra do inimigo, como Ló caiu na mão daqueles sequestradores, aqueles reis, aqueles 5 reis. Às vezes a pessoa cai nos sentidos do afeto, da memória, do raciocínio, e precisa de um Abraão ir lá e trazer de volta aquele irmão. Quem dera nós consiga hoje trazer um irmão de volta. E quando ele faz esta ação, ele encontra-se com Melquisedeque. O irmão Branham diz, ele está um crente apto para a comunhão. Então estamos vendo essas eras acontecer por este jornadear desses homens. E se temos esse entendimento, então temos que ver Abraão, como vimos Noé saindo da arca, temos que ver Abraão até a abertura da palavra, até que os selos totalmente se abram para Abraão, até que a promessa toda seja cumprida. E algumas coisas precisam acontecer em sua vida. Se isso está mostrado lá em tipos e sombras nas estações passadas. Nós vimos que Deus vem mostrando-se a Abraão, Deus vem se revelando para Abraão, Deus vem confirmando sua palavra a Abraão, e Deus vem mostrando a predestinação para Abraão. Olha para as estrelas do céu, Abraão, olha para as areias da terra, o pó da terra,
E eu vou confirmar esta promessa que fiz a ti quando eu te tirei de Ur dos caldeus. Confia em mim, Abraão. Eu sou o El Shaddai. Mas vimos Abraão em uma era enganosa. Abraão, com muitas experiências, ele tem um filho. E eu estou falando de Ismael, em Gênesis 16. Abraão tem um filho. Mas esse filho não está de acordo com a palavra. É um filho gerado por uma ação denominacional. Sara e Agar. Então, tem um filho e alguns movimentos de Abraão, como dentro da mensagem, tanta coisa não tomada pelo canal correto, exatamente pela verdade, produziram denominações. Ah, sou filho de Abraão, sou filho de Abraão, sou filho de Brana. Mas você vai olhar, a origem daquilo é de um movimento pentecostal. Agar foi uma denominação. Paulo mostra isto depois lá, eu creio que no livro de Gálatas, que Agar representa o monte Sinai, que aponta para a morte, porque tem a ver com a lei. E depois ele mostra que os verdadeiros crentes estão no monte Sião, a Assembleia dos Justos. Bom, poderíamos falar tanta coisa aqui, mas estamos caminhando, queremos chegar na finalização disto. Abraão teve muitas experiências, mas sabe o que o irmão Branham diz aqui no livro das eras? Ele diz, lá na era de Esmirna, falando ali sobre o Espírito Santo em cada era, se você procurar você acha. Ele diz o grande problema dos pentecostais que acharam que tinha o verdadeiro e real batismo do Espírito Santo é que eles se basearam em suas experiências, através dos dons, em suas experiências através de sinais, em suas experiências através de maravilhas conquistadas, recebidas, vividas. E ele disse, Deus nunca falou que seria dessa forma, porque o real batismo do Espírito Santo é através de receber a palavra do dia, de ouvir a sua palavra. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, a tua palavra é a verdade. Abraão teve muitas experiências, Abraão era um homem sadio, tanto é que tomou sua serva, uma jovem egípcia, e gerou um filho, Ismael, que foi um problemão em sua casa. Então, muitos filhos chamados de Abraão hoje vieram através de um ventre denominacional, uma mistura da mensagem com uma egípcia Agar, através de uma ideia de Sarai. A mesma igreja que depois teve o entendimento correto, que recebeu um H em seu nome, Sara, antes era Sarai, e pensou, bom, eu acho que eu tive uma revelação aqui, meu servo, meu senhor Abraão vai ter um filho, realmente teve um filho, mas esse filho não era de acordo com a palavra. Em Gênesis 17, depois, porque Ismael, filho de Abraão com Agar, tem a ver com a era de Laodiceia. Por isso o irmão Branham disse que estes selos, esta revelação, esta luz, essa palavra, Cristo mesmo, só podia ser manifestado quando as eras denominacionais acabassem. Por isso, a palavra diz que o filho da serva não herdará com o filho da legítima. E o irmão Branham pregou, a semente não herda com a palha. Então, o irmão Branham chegou a dizer, quem mais lucrou com o meu ministério foram as Assembleias de Deus. 3,5 milhões de convertidos, enviados
através do homem que tinha a palavra, mas estava em uma outra etapa da jornada. Quando veio a palavra, estes mesmos, que eram um lugar para enviar os convertidos, rejeitaram. Bom, como disse, muita coisa poderia ser dita, mas eu quero caminhar aqui. Nosso propósito é chegar em uma conclusão. Então vimos que Gênesis 16 é a intervenção da igreja tentando produzir algo. Deus ficou uns 11 anos sem falar com Abraão depois que Ismael chegou. Mas em Gênesis 17, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, vou mudar o teu nome de Abrão para Abraão, o nome de sua esposa Sarai para Sara. Confirmou seu pacto, sua promessa, no 24º ano de caminhada de Abraão. Então nós vimos que aquela era denominacional estava acabando. E Deus estava agora abrindo um novo dia. Porque nós vimos depois em Gênesis 18, Deus aparecendo em um corpo de carne, não Deus em carne. Deus em carne foi Deus em Jesus Cristo. Um pequeno bebê, Jeová, chorando na manjedoura. Mas aquele que apareceu para Abraão lá na tenda era Deus em um corpo de carne. E aquilo se repetiu aqui em nossos dias. Deus em um corpo de carne. E esse um corpo de carne, sabemos que foi um mensageiro, que trouxe o sinal, a revelação dos segredos dos corações, abriu a palavra. Inclusive em Gênesis 20 ou 19 diz: poderei eu esconder alguma coisa de Abraão? Você tem que virar a grande joia para um lado e para o outro. Porque em um momento Abraão está assumindo um lugar de mensageiro. Em outro momento ele está trazendo cumprimento em sua vida. Em um outro momento ele está tomando um outro lugar. Agora, em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus dá uma nova vida. Deus vai rejuvenescer seus corpos, trazer a eles a um novo entendimento, eu digo eles porque era Sara junto com Abraão, para trazer em cena o filho da promessa. Para trazer em cena o filho da promessa. Deixa nós dar um passo aqui. Eu tenho alguma leitura para fazer na mensagem Deus identificando-se por suas características. Parágrafo 150 em diante. Deus identificando-se por suas características. 20 de março de 64. Notem, aqui estava Abraão e ele tinha a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. Ele era o profeta. E agora aqui vem a palavra. Ele chamou de Abraão, não Abrão. Porque o irmão Brando está trazendo a cena, Abraão vendo aqueles 3 homens aparecerem ali, indo em direção à sua casa, ele correu. E quando, como eu costumo dizer, o do meio disse Abraão, ele identificou, era só Deus que o chamava de Abraão, porque tinha mudado o seu nome em Gênesis 17. Um pouco ali atrás, todos chamavam ainda de Abrão. Mas agora Abraão compreendeu um novo nome, e o nome tem a ver com a Bíblia se tornando nova. Não é um nome literal aqui, é o entendimento da palavra. Então vamos ler. Ele o chamou de Abraão, não Abrão. Poucos dias antes disso, seu nome era Abrão. Agora é Abraão. Sua esposa era Sarai. Agora é Sara, não Sarai, Sara. Não Abraão, mas Abraão. Aqui o português não expressa, né? Porque tem um H ali. Que este homem se identificou quando disse Abraão, ó que coisa. Abraão disse Elohim, porque vem das últimas 3 letras, né? H-M,
H-I-M. Aí está a palavra e o profeta, juntos, os dois personagens identificados. Elohim lhe disse: onde está tua mulher Sara? Disse: ela está na tenda atrás de ti. Então o milagre foi feito. Elohim, Abraão o chamou o Deus Todo-Suficiente, Todo-Poderoso, Onipotente. Jesus disse, quando esteve na terra, ele fez a mesma coisa que Elohim. Isso identificou sua característica como sendo Deus. E ele disse: antes, nos últimos dias, justamente na vinda do Filho do Homem, quando ele estiver se manifestando, este cenário voltará a acontecer como foi em Sodoma. Elohim entre seu povo, o Deus Todo-Poderoso. É isso que a Escritura diz, Elohim entre o povo. Por 40 anos ele tem nos batizado com o Espírito Santo, Elohim, Deus e a igreja. Olhem, Abraão viu um sinal, outro chamado, um sinal, um chamado, um chamado, um sinal, esperando por aquele filho prometido. Mas o último sinal que ele viu, a última aparição, a última visita de Deus, antes que o filho prometido chegasse à cena, foi Elohim em carne humana. Então o filho prometido veio. E a semente de Abraão está esperando pelo filho prometido, Jesus Cristo. Você espera abraçar o filho prometido? Primeiro ele vem em forma de promessa, em forma de palavra revelada. Depois ele vem para dentro, sendo formado, depois de gerado, crescendo, até que Sara abraçou o filho prometido. O mesmo processo está acontecendo conosco. Vimos todas as coisas acontecendo, até que nós abrace o filho prometido nas nuvens, Jesus Cristo. Agora, se Cristo era Deus, ainda um pouco e o mundo não me verá. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas contudo vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até a consumação, o fim. Também fareis as obras que eu faço. Jesus disse isso em Lucas capítulo 17. Muito bem. Quando cremos e vemos esses últimos dias, esse cenário é para ser repetido ou representado novamente. Portanto, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus antigamente, pelos profetas, se identificou. Nesses últimos dias, identificou a ressurreição de seu Filho dentre os mortos, dando à igreja a mesma característica que ele tinha, tornando Hebreus 13, 8 certíssimo. Então nós vimos tudo isto se cumprindo e caminhamos muito esta noite e vimos que teve uma era um pouco intranquila na vida de Abraão. Um filho aparecendo, mas aquele filho era filho de Abraão, mas não era filho da igreja verdadeira. Assim também muita coisa dentro da mensagem, com raízes denominacionais, assim como Israel, quando voltou para a reconstrução, Neemias chegou entre o povo e viu que tinha homens em Israel que haviam contraído casamento com mulheres da terra, cananeias, babilônicas, e os seus filhos não falavam claramente judaico, falavam meio hebreu, meio amonita, meio hebreu, meio babilônico, e aqueles povos que havia lá. E Neemias, o profeta envergonhado, isto está lá no último livro de Neemias, arrancou os cabelos deles, bateu neles, deu uns pontapés neles e disse: despeçam estas mulheres com seus filhos e tudo mais, porque Deus queria um povo extraído exatamente da palavra. Como no livro das Eras você lê, Cristo teria uma super igreja, uma super raça, igreja não denominacional mais, mas uma igreja extraída da palavra, filhos da promessa, filhos da palavra. Vimos então que Isaac, quando chega, é como depois daquela era de instabilidade, quando chegou Ismael, quando Deus se calou por muitos anos,
E parecia que a promessa estava cumprida, mas não, eram somente experiências, assim como era laodiceana. Mas Deus enviou a verdadeira palavra, através de, agora sim, o verdadeiro mensageiro. Porque antes era Abrão, não Abraão. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, Deus disse a Abraão: vai lá no Monte Moriá e sacrifica o teu filho para mim, o teu único. Mas ele não tinha dois, Ismael e Isaque? Não. Abraão, H-A-M, Abraham, aquele que teve o nome mudado, Abraão só tinha um filho, Isaque. O outro era filho de Abrão. Quem mais lucrou com as minhas campanhas foram as Assembleias de Deus. Era um movimento de Abrão, mas quando vem a mensagem mesmo, e lá no livro O Arrebatamento, o irmão Branham diz: todo tempo lá atrás eu sabia que a mensagem viria. E aqui está ela, estes selos revelados. O irmão Branham também disse: depois dos selos, a Bíblia tornou-se um novo livro para mim. Agora é verdadeiramente o mensageiro, com a comissão. Volte a Jeffersonville e fale sobre aqueles selos. Então chega Jesus mesmo, a palavra, o verbo, o cordeiro 7 chifres, 7 olhos, o leão da tribo de Judá, aquele que bradou com 7 vozes, com 7 trovões em Apocalipse 10, para produzir não em Sarai, zombaria, porque Sarai quer dizer zombaria, mas em Sara, produzir através da palavra de Deus. Não foi obra de Abraão. Abraão, ele tinha força lá com Agar. Depois, quando chegou com Sara, ele não tinha mais nada. O irmão Branham, ele disse assim: todos me abandonaram. Se é verdade aquilo que ele falou lá no Rio, que haveria uma mensagem que precursaria, então é tempo. Porque, bom, eu espero que você compreenda o que estamos dizendo nas entrelinhas, que agora sim veio o mensageiro com a comissão, a abertura dos selos. E todo o tempo lá atrás foram preparação para culminar naquilo, assim como vimos, desde Noé vindo e Abraão saindo, lá de Ur dos Caldeus, e agora depois que veio esse Ismael, lá na frente, então em Gênesis 18, Deus aparece em carne e depois ele revela as trombetas e as taças para Abraão, que vai destruir Sodoma, Gomorra e aquele mundo de incrédulos. Mas em Gênesis 21, e nós vamos ler do versículo, eu anotei aqui, Gênesis 21, só confirmando a nossa última leitura, do 1 ao 6. Diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Por isso eu falei do 8º dia. Mesmo a circuncisão era no 8º dia. No 8 volta ao 1º. Deus está dando para Sara e Isaque, depois daquele tempo duvidoso, laodiceano, de escuridão, a chegada de Ismael, o envolvimento com Agar, uma denominação grande, jovem, bonita. Mas agora, realmente, Deus trouxe um Efésios na vida dele, uma nova era efesiana. Nós estamos agora numa nova era efesiana. Além da 7ª era, voltamos ao 1º dia, como tem um hino que cantamos:
Olhe, a noiva vai passar outra vez, e passou, está passando. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Agora vem uma era de alegria. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Porque o significado do nome Isaque é literalmente riso. O tempo, como diz lá em Joel 2, porque o meu povo terá azeite com abundância, as eiras se encherão de trigo, os lagares se encherão de vinho, e de azeite e vinho, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Sara era envergonhada. Agar, a denominação, ria de Sara. Onde está a promessa? Tu não diz que é a noiva? Cadê a promessa? Mas Deus cumpriu a promessa com Sara. Deus deu uma oportunidade para Sara receber a mesma revelação que Abraão teve quando os selos se abriram para ele. E Deus não escondeu mais nada de Abraão. Abraão, e o irmão Brana diz na mensagem de Jeová Jireh, parte 3, ele diz: Abraão, eu terminei a leitura aqui? Sim, eu terminei, né? Abraão, o irmão Brana diz assim, lá nas experiências de Abraão, ele pensava que havia uma companhia de deuses, porque Deus aparecia em forma de coluna de fogo, aparecia como um trovão, aparecia em sonho, somente uma voz, até que ele apareceu de maneira teofânica, como um rei Melquisedeque, até que ele aparece para ele em um corpo de carne. Come churrasco na casa de Abraão, bebe leite, come pão com manteiga. E revelou os segredos do coração de Sara. Quando ela disse: terei eu prazer com meu senhor para ter um filho? Isso é impossível. Haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Por que Sara riu? Por que a igreja está duvidando? Por que muitas pessoas riem? Isso aí é ismo que o pastor Samuel está falando, isso aí é exagero. Esta é a mensagem mesmo. Este é o 8º dia que volta ao primeiro, uma era efesiana mais uma vez. Só que o irmão Brana viu na visão, ela passou outra vez o mesmo toque, o mesmo ritmo, a mesma marcha, todas vestidas com vestimentas típicas de cada nação. A noiva é um buquê de flores. E ele viu que havia algumas que se desviavam na visão da pré-estreia. Então ele disse: não saiam da fila, por favor, permaneçam na fila. Querido e amado Deus, o Senhor possa tomar minhas palavras, Senhor, nesta noite e colocar lá no profundo, Senhor, do coração, da alma de meus irmãos. Alguém em dúvida, Senhor, sua mente seja esclarecida, Pai. E aquilo que eu não fui capaz, aquilo que eu não recordei, Senhor, que Teu Espírito Santo coloque, ó Pai. Poderíamos passar a noite aqui juntando todos esses cabos, trazendo à luz, Senhor, encaixando as Escrituras, porque o Senhor trouxe um que pôde ligar os cabos do velho carro Chevrolet, porque através desse o Senhor mesmo, o grande engenheiro, estava ali para que as coisas funcionassem. Querido e amado Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, assim eu peço. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo trabalho. Um grande shalom no nome de Jesus Cristo. Amém.